Legal. Meu Deus do céu, quanta história bacana, senhor Antônio. É uma história muito consolidada, mas eu acho que essa consolidação da história vem de fato da persistência em busca do sucesso, mesmo nas épocas de crise, né? Porque assim, muito cedo seu pai teve uma crise, e isso, você pode ser a pessoa mais bem de saúde possível, pode acontecer algo inesperado e te impactar, Isso. como aconteceu com o seu pai, né? E a partir disso, vocês crianças, sua mãe super corajosa, batalhadora, saiu da zona de conforto dela. Com certeza. E foi fazer o que era necessário naquele momento, né? E em várias outras crises, você vê que de fato tem que fazer o que tem que ser feito, né? Em que momento da história você, Antônio, falou: não importa a crise, eu tenho que seguir adiante, eu tenho que persistir? Eu até confesso, na crise de 2015, meu pai era português, né, já faleceu, eu e meu irmão temos dupla nacionalidade. Eu cheguei a pensar, vamos parar, vamos fechar, porque a gente nunca teve uma ambição de ser o maior. Certo. Nunca tivemos essa ambição. Porque nós tivemos um exemplo de casa do nosso pai que trabalhava demais, se dedicava, se exaltava demais, se irritava demais a correr, conquistar, a crescer, que ele teve um problema de saúde. Então nós fomos criados dizendo o seguinte: eu tenho que trabalhar no que eu gosto, dedicar bastante, mas eu tenho que ter vida, o equilíbrio, seja espiritual, seja o físico, né, fazer atividade esportiva e o trabalhar. Legal. Então, eu e meu irmão fomos criados a entender que isso é um tripé, que muitos empresários, infelizmente, às vezes se abdicam da família, se abdicam da saúde, da parte espiritual e só olham para o negócio. Fazem riqueza, mas a gente já sabe qual é o fim disso. Sim. Vamos morrer e não levamos nada com a gente. E no momento de você estar doente, não é o teu dinheiro que faz as pessoas estarem próximas, e sim o laço de amizade que você construiu. Então, a gente entendeu que o equilíbrio é importante. Legal. Seja físico, seja espiritual, seja família e seja trabalho. Então, chegou a vontade de dizer, não vale a pena mais. A gente pode viver de renda, pode viver fora do país, só que a gente é a segunda geração. A gente viu todo o sacrifício de construção do meu pai e da minha mãe, né? Meu e do meu irmão, os nossos pais. Então, algo mais falou, cara, não dá para desistir. A gente tem que perseverar. Não vai ser essa crise que a gente vai desistir. Vamos ter calma, vamos pensar diferente, vamos nos dedicar ao nosso negócio, que tem solução. Sim. Tudo tem solução. Quando você achar que você está numa encruzilhada, não tem solução, recomendo, calma. Sai um pouquinho do negócio, vai dar uma volta, vai ver os outros, vai conversar com pessoas que já passaram por dificuldades. Não é que a fórmula dele é exatamente a sua fórmula, mas o caminho pode te ajudar a encontrar a sua solução. Então, ser perseverante. Eu falei, o meu pai ficou inválido, teve que aprender a escrever de esquerda aos 39 anos. Ele poderia ter se aposentado por invalidez, porque ele já contribuía. Sim. Ele nunca aceitou ser inválido. Ele foi se aposentar aos 63 anos por tempo de serviço. Então, é uma mentalidade de um homem que sempre para frente, não tem tempo ruim. Então, essa experiência de vida que a gente teve a oportunidade, gostaria de ter passado? Talvez não, né? Mas eu acho que forjou a personalidade que eu e meu irmão temos. Nós somos extremamente unidos, pensamos diferente, e o que é bom, mas nos respeitamos bastante, né? Às vezes eu não concordo da ideia e ele quer, ou vice-versa, mas não tem o que... Não, a gente não conversa e cada um pro seu lado. Não. A gente fica chateado, no outro dia cada um dá um beijo no outro e
como é que a gente resolve esse problema? Precisa 2 dias? 2 dias, mas a gente não leva nunca para o pessoal. Legal. Porque a química minha e do meu irmão, que os nossos pais conseguiram construir, fizeram com que a gente aceitasse o divergente. Então, quem é sócio é difícil. Seja família, seja esposa, seja primo, seja irmão, ou seja um sócio que não é parente. Primeiro você tem que ter respeito pela pessoa do outro lado. E você entender que ele pensa diferente, que é normal pensarmos diferente, que talvez a verdade não seja a sua, nem seja a dele. Uhum. Tem a terceira solução. Então, não desista fácil. Tenta conversar. Às vezes, a melhor conversa é o silêncio. Eu tenho essa filosofia. Melhor silêncio. Deixa passar um tempo. Deixa a poeira cair. Avalia se tua decisão estava correta. Provavelmente os dois erraram. Hoje eu não tomo nenhuma decisão, seja irritado ou seja empolgado. Porque em todas as duas, o emocional vai estar mandando. Seja irritado ou seja muito empolgado. E você vai errar. Pode errar. Então eu tento frear, controlar essa emoção e tentar ver, conversar com outros para ver. Eu estou certo? Será que não tem outro caminho melhor? Né? E sempre a gente fica surpreso que tem um caminho melhor. Então é a dica que eu dou, que eu falo para os meus filhos, a sua verdade não é absoluta. Sempre tem uma história diferente e que nada que esteja bom não possa melhorar e nada que esteja ruim não possa piorar. Então, qual o caminho que você vai tomar? Com que equilíbrio você precisa? A gente gestor, tem muita pressão, né? Seja do colaborador, que ele tem visões, percepções diferentes, seja do fisco, seja do concorrente, da responsabilidade do sucesso, né? A gente não gosta de fracasso. Nenhum empresário tem vergonha do fracasso. Mas é os erros, as quedas que levantam a gente. Mas sempre tenha muitos valores muito claros, né? A gente sempre teve os valores que os nossos pais nos deixaram, de ser correto, de ser transparente, de não ter vergonha de falar as coisas com respeito, fizeram com que a gente tenha calma, equilíbrio e tente acertar mais do que errar. Esse é o segredo. Puxa, que linda essa história, essa contextualização sua de sucesso, que é ter o equilíbrio entre vida espiritual, familiar, negócios. Você mencionou da ambição. De fato, não é errado você ter determinadas ambições, mas se você extrapola o limite do equilíbrio, isso pode te trazer problemas sérios, como aconteceu com o seu pai. Sim. Mas ele não desistiu apesar disso. Exato. E isso te trouxe ensinamentos a você e ao seu mano, ao seu irmão, que forja caráter, forja postura, diante especialmente dos desafios, né? Então isso é muito legal e eu imagino que os seus filhos estão aprendendo em função disso também, né?